Sabe, nos foi ensinado na religião, na verdade não é um ensino, porque há sim uma falta, há sim uma grande necessidade, há sim um grande desfalque, há sim uma grande falta no meio da igreja, na igreja religiosa, na igreja contemporânea, de que nós não precisamos orar muito, não precisamos gastar tempo na oração, não precisamos gastar tempo no jejum, não precisamos gastar tempo no estudo profundo da palavra, não precisamos, porque a filosofia que sustenta essas palavras é evidente quando você visita a maioria das igrejas, onde os líderes não incentivam os jovens a se consagrar, a se separar, a gastar tempo de qualidade na oração com Deus, a se dedicarem, a entregarem suas vidas, a viverem para o Senhor, a dedicarem a sua mocidade para Deus. Porque há uma ausência, há um silêncio total, em que não se incentiva que os jovens possam gastar tempo de qualidade na presença de Deus. Não se incentiva hoje em dia. E se você vive no meio de uma igreja, você sabe muito bem disso. Tudo bem que você pode estudar a teologia, pode fazer a faculdade teológica e tal, tudo isso é bom. Eu não sou contra a teologia. E você pode estudar a teologia para ter mais conhecimento, para ter mais informações, algum conhecimento, né, daquilo que a pessoa, de quem Deus é, né? Você vai conhecer a Deus, vai ouvir falar de Deus, do que Deus fez, aonde Deus esteve e o que Ele fez no passado. Até podes ouvir algumas coisas do que Ele fez no nosso tempo, né? Quando eu olho na palavra de Deus, eu vejo, por exemplo, o capítulo 11 de Hebreus, né? Eu vejo o Senhor falando muito forte neste capítulo 11, onde Ele vai descrever os nossos irmãos, os heróis da fé, destacando Abraão, o pai da fé. E aí vai falando de homens que apagaram a força do fogo, como os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ali vai falando de mulheres que pela fé receberam seus mortos, né? Fala aí da mulher que Eliseu ressuscitou, o seu filho que estava morto. Ali também vai falar de homens que calaram a boca de leões. A galeria da fé é terrível, porque você vê que estes homens, eles viviam com um único modelo de vida. Eles... Sim. Eles não queriam saber se iriam casar, se eles poderiam ter um bom emprego, se eles poderiam conseguir um bom emprego, uma namorada bonita para casar, se eles poderiam cumprir, se eles poderiam viajar às nações. Não. Eles queriam saber única e explicitamente se a vontade de Deus estava sendo feita. É por isso que você observa a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 1 e capítulo 2, de que e eu, Daniel, coloquei em meu coração não me contaminar com as iguarias do rei. Por quê? Porque você observa que Daniel havia perdido tudo, seus amigos, sua nação, havia perdido tudo. Nabucodonosor havia invadido Israel e havia saqueado aquela nação. E havia levado o resto do povo que haviam sobrado como escravos na Babilônia. E ali você se pergunta, por que Daniel não negou a Deus, não renunciou à sua fé? E ele diz que eu coloquei em meu coração
não me contaminar com as iguarias do rei. Daniel tinha um padrão que ele definia, não eram as coisas deste mundo, mas com olhos fitos na eternidade. Eu quando olho na vida deste homem, há um queimor, há uma paixão, há um fogo que em mim é despertado para que eu morra para mim mesmo, para que eu viva para Deus. Isso não é sobre as minhas necessidades, mas é para que o nome de Jesus seja conhecido. Mas é para que o nome do Rei da Glória possa ser conhecido nesta terra. Neste mundo em que nós vivemos. Ele é o mais importante. Ele é o maior anelo. Ele é tudo o que eu quero. E como eu quero estar com Ele, eu vou criar uma atmosfera, um ambiente que me possibilita desfrutar da intimidade dele. A Bíblia em Salmos 27, mas está lá em Salmos, diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Os segredos de Deus são para aqueles que o temem, e a este Ele lhes contará os seus segredos. Percebes que Deus não conta os seus segredos a qualquer pessoa, não. É para aqueles que gastam tempo e tempo de qualidade em sua presença. Caro jovem, não é simplesmente você orar 10 minutos, não, 1 hora, não, isso é bom, até 1 hora você pode orar, porque Jesus fala lá em Marcos de que o crente mais fraco, ele tinha que orar no mínimo 1 hora. O crente mais fraco, ele deveria orar no mínimo 1 hora. E quando Jesus vem para falar com os seus discípulos, ele lhes pergunta: nem 1 hora vocês puderam vigiar para orar? E você aprende com Jesus a desfrutar da presença do amado, a desfrutar da presença do Abba. Porque quando você investe tempo de qualidade, cria uma atmosfera de oração, de jejum e da palavra para desfrutares da presença de Deus, você começa a ter acesso aos segredos do coração de Deus. Deus começa a revelar a você os segredos profundos da palavra dele. Porque na presença de Deus há ressurreição. Na presença de Deus há cura, há renovo, há milagres, há bênçãos. Então o que você procura está no ambiente, na atmosfera profética que você gera através da tua intimidade com Deus. 10 minutos não é suficiente, meu caro jovem. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer conhecer a Deus, se você quer ser um homem diferenciado, um jovem diferenciado nesta geração, se você quer ser alguém que vai marcar a diferença nesta terra, no teu bairro, na tua nação, onde você vive, na tua igreja, você precisa gastar muito tempo e tempo de qualidade na oração, na presença de Deus. Você precisa jejuar. Você entra no jejum, sai no outro jejum. Você ora de novo. E você começa a estudar a palavra, gasta horas e horas conhecendo os segredos do coração de Deus. Olha o que a palavra do Senhor afirma no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 3. Que quando as nuvens estão carregadas, você tem a plena certeza de que vai haver chuva. E faça uma questão. Por que quando as nuvens estão carregadas, você tem a plena certeza de que haverá chuva? Porque antes destas nuvens estarem carregadas, houve toda uma precipitação. Houve uma atmosfera criada para que o cenário da chuva fosse criado. Percebes? E é inevitável que não haja chuva se você... oh meu Deus. É impossível, vou dizer assim, é impossível que não haja chuva se você criar um ambiente, uma atmosfera de oração para você vivenciar milagres. E você aprende com Jesus. Ele cumpria o seu ministério, pregava o evangelho,
anunciava as boas novas, pregava em parábola, anunciava. Ele dizia: bem-aventurados sois vós, que o Pai se alegrou confiar a vocês esses princípios. E ele se afastava na madrugada, passava toda a noite na oração. Aleluia. Deracia calavasalia doste keneminas. La casa bracasolia varagas. Você aprende com Jesus que é necessário você criar um ambiente de adoração, um ambiente propício para você vivenciar milagres. Eu vejo homens, eu vejo os heróis da fé. Você leia o livro de Orlando Bayer e você vai ver Jerônimo Savonarola queimando no secreto antes dele ser usado por Deus em grandes milagres e maravilhas e prodígios, em salvação de almas, usado como canal para que vidas fossem salvos. Leia esse livro e você vai ver a biografia de Charles Haddon Spurgeon. Esse jovem que aonde ele entrava, ele carregava junto a glória dele. E é muito bom, eu amo ler sobre esses homens. Eu amo ler sobre Spurgeon, amo ler sobre John Peyton, o homem que dizia que eu amo ler também sobre o Hudson Taylor, o missionário na China. Ele dizia: se eu tivesse 100 vidas, daria todas elas pela China. Um missionário, um homem que estava queimando. Ele diz que fazem 50 anos, acredito que é 50. Fazem 50 anos que o sol não nasce na China sem que eu me encontre de joelhos na oração. Você quer ver por que estes homens eram usados no impacto e as mensagens que ele pregavam surtiam efeito? Veja a declaração deste homem: fazem 50 anos que o sol não nasce na China sem que eu me encontre de joelhos em oração pedindo: Deus, aviva esta nação, toca esta nação, visita esta nação. Todos esses homens heróis da fé, eu amo eles. Mas eu quando vejo, por exemplo, na vida do meu pai na fé, meu pastor, homem abençoado, eu vejo um herói de fé verdadeiro nesta geração. Eu quando olho na vida do pastor Ricardino, eu vejo um homem de uma paixão em comum, de uma fome insaciável pela presença de Deus. Eu vejo um homem que a sua fome, a sua sede, a sua busca, a sua entrega, a sua renúncia por Jesus nos influenciou, nos contaminou com o fogo da glória de Deus a queimarmos por Jesus. Então o que você vê em mim não começou em mim. Houve um homem que buscou, houve um homem que renunciou, houve um homem que se posicionou e buscou o fogo de Deus e nós fomos incendiados. E há muitos como eu que estão queimando no Saurimo, pregando o Evangelho, e você ainda não lhes conhece, mas você ouvirá falar deles. Há muitos que no Saurimo estão pregando o arrependimento. Arrependam-se enquanto há tempo, Saurimo. Arrependa-se, Lunda Sul, enquanto é tempo. Porque eis que o dia do Senhor vem, e nele clama teu homem poderoso. E dirão os poderosos montes: cai sobre nós. O dia do juízo está para vir sobre as nações. E qual é a trombeta de Deus? Arrependam-se, raça de víbora. Arrependam-se e recebam o Filho de Deus, a salvação que vos foi dada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que amou seu Filho unigênito, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse a vida eterna. É uma trombeta de Deus. Hoje é o dia em que Deus clama: ouça o meu Evangelho. Viva segundo o meu Evangelho, a minha palavra. Mas se você quer conhecer a Deus, você precisa gastar muito tempo. E tempo de qualidade na presença de Deus. Você precisa gastar muito tempo, meu caro jovem. Sim, você precisa gastar muito, mas muito tempo mesmo. Alabaçar abagadas.
Oh, sim. Não é simplesmente que você 10 minutos. Não basta, meu irmão. Você acha que 10 minutos, 30 minutos, uma hora de oração vale para você lutar as guerras espirituais que a palavra de Deus afirma em Efésios 6, 10, 2, 10, 11, 12, 13, 14. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra principados e potestades, contra hostes do mal, contra os poderes dominadores deste século nas regiões celestiais que nós temos que lutar. Não é contra a carne e sangue. Não. É uma guerra, é uma investidura da tradição. São os poderes da feitiçaria dos antepassados. São os pactos dos antepassados que fizeram que vocês nunca vão prosperar, que vocês nunca vão ser ricos, que vocês nunca vão alcançar, que vocês nunca vão casar. São poderes do passado. Oh Deus, me dá graça, Deus. Me cobre com tua graça, oh Pai. Alá casar racanto reveleste que le casar que te abalacu velegese. São poderes do passado que estão há séculos e milênios. E você quer 10 minutos para Deus trazer rompimento? E tu dizes, por que na minha vida tudo é tão difícil? Ei, meu irmão, você precisa ser este homem e mulher que vai criar uma atmosfera de milagres, de rompimento espiritual na tua família, para que Deus entre, a luz de Deus invada. Você está no meio de uma família que teme mais a feitiçaria do que o poder de Deus. É impossível, meu irmão. Até que veja o impacto real na tua vida, o fogo de Deus, ali vão respeitar que este homem é um príncipe de Deus que foi levantado no nosso meio. É isso, simplesmente. E eu vejo meus amigos, homens que amam a Deus. Eu vejo o Cacaúla gastando tempos e tempo na oração. Eu vejo o Cacaúla com uma paixão, com um fogo, com uma chama que queima por Jesus. Eu vejo um homem que gastou meses, tempos e dias em jejuns, buscando a presença de Deus, orando, trazendo rompimento. Eu vejo que Alanda queimando por Jesus. Eu vejo Flávio queimando por Jesus. Eu vejo Davi fluindo e queimando por Jesus para trazer impacto, para trazer rompimento, para trazer um despertar nessa geração. E eu sinto uma convicção plena do Espírito de que o rompimento de Deus vai se manifestar nessa geração em nome de Jesus. E nós, como atalaias que temos sido chamados, e através de nós, Deus vai levantar uma geração poderosa que vai impactar essa geração para a honra e glória do nome de Jesus. Então investamos tempo de qualidade na oração. Então gastemos tempo de qualidade na presença de Deus. Sim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, eu todavia me alegrarei no Senhor. Eu permanecerei na torre de vigília. Eu hei de buscar, eu hei de clamar, porque eu sei que um grande despertar vai se manifestar nessa geração. E Deus está levantando essa geração. E Deus está clamando para que essa geração se desperte, para que essa geração comece a guerrear, a entrar na brecha. Um atalaia. Eu procurei um homem que estivesse na brecha, mas não achei. Mas eu acredito que nesta geração Deus está vendo o quanto estamos buscando, estamos clamando por um despertar. E é inevitável que não haja um avivamento. E Deus vai despertar essa geração para a honra e glória do nome de Jesus. Jejue, ore, se consagre, estude as Escrituras. Sim, vocês possuem a unção do Espírito para vos ensinar o que é certo e o que é errado. O Espírito Santo que habita em você, é Ele quem vai te revelar esses segredos divinos. É Ele quem vai ativar o fogo de Deus em ti.
E você vai orar e orar. E você vai ser coberto pelo fogo de Deus. E você vai trazer impacto nessa geração. Sim. Não é teologia. Não é teologia que vai... Não é teologia que vai expulsar demônio, meu irmão. A palavra em Isaías capítulo 10, versículo 27, não diz que é a teologia que vai quebrar o jugo. Não. A Bíblia em Isaías 10, 27 diz que o jugo será quebrado pela unção. Unção não vem de teologia, não vem de conhecer letra. Vem de quê? Vem do poder da oração e do jejum, do fogo que você carrega, da história, do currículo que você constrói na presença de Deus. Sabe por que o céu amava Daniel? Porque Daniel gastava tempos e tempos na oração, construindo um currículo na presença de Deus. É por isso que sempre que Daniel orava, Deus lhe respondia. Você precisa gastar muito tempo se você quiser conhecer a Deus. E tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Sim. Não é palavras bonitas que vai expulsar demônio, que vai trazer cura. Não. Não é isso, não. Mas é o fogo, é a unção. É a unção que vai despedaçar o jugo. Aleluia. Obrigado, amado Espírito Santo. Pai, confirma essa palavra no coração de quem me ouve. Que o teu fogo incomode aqueles que verdadeiramente tu tens chamado, Pai. Para que a partir de hoje eles comecem a buscar o fogo de Deus no lugar secreto. E Paulo disse que o meu ministério não consistiu somente na demonstração da palavra, em sabedorias, em palavras persuasivas humanas, mas na demonstração do Espírito e de poder. Hoje sou chamado de Deus. Queime no lugar secreto, jovem. Lembre-te do Senhor enquanto você é jovem. Obrigado, amado Espírito Santo, que o Senhor desperte você a queimar no lugar secreto, a orar e buscar. Você começa o dia na oração, e você à noite te encontra em oração, à tarde em oração, e o dia seguinte te encontra em oração, à noite e à tarde daquela tarde te encontra em oração, e você está lá orando, buscando um rompimento espiritual. São essas orações que trazem avivamento. São esses jejuns que você fica 3 dias, 4 dias trancado em jejum, que você fica 1 mês em jejum, em oração. São esses programas que trazem um despertar e um grande avivamento. Que o Senhor abençoe você profundamente por meio dessa palavra, e que Ele te desperte a não seres um crente normal, um crente comum. Não, eu me recuso a ser um crente comum, em nome de Jesus.